eu sou Amanda Verjovski e esse é o WMcast, o seu podcast de comércio exterior, feito pela WM Trading. Hoje estamos com um convidado mais que especial, que trabalha mais de 10 anos com logística, Carlos. Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Seja super bem-vindo. A gente vai falar sobre um assunto muito interessante que está nos holofotes, principalmente dadas as mudanças na legislação que a gente viu recentemente, e o Carlos vai contar um pouquinho para a gente sobre a cabotagem. Carlos, quer se apresentar? Oi, Amanda, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu atuo na área de logística há mais de 10 anos e quero compartilhar aqui um pouquinho sobre a operação de cabotagem. Perfeito. Então, bom, a gente sabe que a distribuição de insumos nos países, principalmente com geografia continental, como é o caso do Brasil, sempre foi um grande desafio. E a cabotagem nada mais é do que o transporte marítimo costeiro de cargas dentro de um mesmo país. Hoje o Brasil possui 7.000 quilômetros de costa navegável para esse tipo de solução. Então, eu te pergunto, quantos são os portos operantes com esse tipo de operação? Hoje nós temos 29 portos operantes na costa brasileira, onde a região do Nordeste se destaca com o maior número de portos, são 10. Só para a gente ter uma noção de referência, outras regiões teriam quantos? A gente pode destacar a região Sudeste, são 7 portos, e a região Sul também com 7, onde há um fluxo regular sempre sentido norte. Perfeito. Nesse sentido, Carlos, quais são os principais benefícios na operação de cabotagem? Na operação de cabotagem, a gente pode falar sobre os benefícios em relação à redução de custo. Os fretes de cabotagem são 40% mais baixos comparados aos modais rodoviário e ferroviário, sempre com a ressalva do maior tempo de entrega, mas o benefício é direto em relação ao custo. A gente pode falar, na atual realidade, em relação aos impactos ambientais reduzidos, porque você tira de circulação caminhões, que são os grandes emissores de CO2, e a gente pode falar também uma redução do custo e infraestrutura viária, Hoje o transporte rodoviário ele gera muito desgaste à nossa malha rodoviária que já é precária. Então você tem uma redução de custo também em relação à infraestrutura. Também um outro ponto que é interessante a gente colocar, por conta dessas condições das nossas rodovias, estradas, o transporte de cabotagem fornece mais segurança para a movimentação da carga, porque segue em container e não é submetida a essas más condições. Legal. É lógico que ele vai acabar tendo um limitante, de até onde essa carga vai conseguir ser transportada. Exato, a gente reduz, mas não consegue zerar o trecho, porque você faz até um determinado porto e depois tem a entrega final no cliente, mas só essa redução ela é muito sensível em relação à malha rodoviária. Muito considerável. E eu imagino que o principal ponto de decisão do importador seria, por exemplo, entender o quão urgente é a sua carga, Porque Exato. Aí, se ele está disposto a receber em mais tempo, mas para isso ele vai... Exato, por isso que a cabotagem ela é um nicho muito específico dos especialistas de logística, E que agora, com os movimentos do ano passado, visa ser mais acessível a outros meios, Porque muitas vezes o importador ou o cliente final faz um planejamento para receber a sua carga, mas ele não tem um conhecimento completo do seu lead time. Enquanto ele pode abrir mão de receber esse produto num maior período para ter um custo melhor e mais segurança. Legal. E a gente falou das regiões em que esse tipo de operação mais acontece, mas assim, dentro de quais estados a gente enxerga que isso está mais presente? E eu queria saber um pouquinho também se a cabotagem é mais comum para algum tipo de produto. Bom, quando a gente fala de cabotagem, ainda nesse tipo de forma que nós estamos falando, a gente já se remete a container, Eu até, ato falho, falei em container na minha primeira resposta. Só que hoje, o maior movimento de cabotagem na nossa costa são para combustíveis, Porque nós temos as plataformas petroríferas que ficam na costa, e aí você faz esse transporte de combustível, principalmente gasolina, via cabotagem, com os navios de lá até um ponto no continente, Hoje o estado do Rio de Janeiro ele tem 27% dessa operação, grande parte na operação de petróleo, e hoje, para a gente falar em relação a container, ela só representa 9%
do que é feito hoje de cabotagem no Brasil. Nossa. Hoje o maior volume é em relação aos combustíveis. Se a gente falar em container, o maior fluxo que a gente tem hoje é Sudeste e Nordeste, que ele representa quase 27% desses 9% que hoje é container. Legal. E nesse sentido, você pessoalmente enxerga uma possibilidade de crescimento dessa forma de transporte? Total. Eu acho que a gente vai depois esmiuçar as questões que foram flexibilizadas, mas eu vejo que com esse incentivo federal, independente de governo, incentivo do Estado, né, da máquina, as pessoas vão ter mais, os especialistas da área vão ter mais opções para poder desenhar esse tipo de solução. Eu acho que o horizonte é de franco crescimento. Legal. E você já vê esse reflexo hoje? Você acha que essa mudança já gerou um reflexo hoje? Já sim. Um exemplo, né, que a gente pode falar em relação à operação solar. Hoje, os players que são especializados, né, eles já fazem um estudo comparativo quando você analisa um frete, né, pensando na cabotagem com a mercadoria vinda de importação. Ele faz um estudo analisando o frete internacional, por onde ele pode entrar mais barato e depois colocando a cabotagem. Então, existem algumas demandas bem específicas que estão crescendo agora também. Um exemplo de mercado é o solar, com esse tipo de solução, né? O solar, muitas vezes, ele não tem uma disponibilidade imediata da área de aplicação, principalmente quando a gente fala de parques solares. Nas obras, né? As obras nem sempre estão prontas para receber. Exatamente. E então, principalmente se tratando de módulos, são muitos containers, né, que se movimentam. Exatamente. Então, se fosse um tempo atrás, parecia até cômico a gente falar isso, né? Mas o maior tempo possível que essa mercadoria fique em águas é menos custo para o cliente, né? Porque a partir do momento que ela entra no território nacional, ela vai estar sendo cobrada de forma alfandegada ou não. Então, você consegue construir um lead time maior que atenda uma necessidade específica de um cliente. Né? E aquele ponto que eu sempre coloco em relação à segurança da carga no solar, mais do que nunca, né? Porque quando você faz grandes deslocamentos de placas solares, né? Material de vidro, super sensível, numa malha rodoviária muito acidentada, você tem um número muito elevado de avaria e de problemas. Quando você consegue colocar esse tipo de commodity, o maior tempo possível de trânsito dentro de container, melhor. Você diminui o risco. Perfeito. E vamos só voltar num dado que você comentou. Se do total do volume da carga voltada para a cabotagem, se os contêineres representam apenas 9%, o que você acha, na sua opinião, que explicaria essa parcela tão pequena? Olha, o número ele vai ser sempre menor em relação ao transporte de combustível, né? Porque o transporte de combustível é obrigatório. Você tem as plataformas em alto mar, então você faz, para você trazer isso ao continente. Hoje o Brasil não tem uma estrutura de oleoduto que seja offshore, né? Ela é só interna. Então, ele vai ser sempre maior esse volume de combustível. O volume de container ele tende a aumentar com o próprio conhecimento das pessoas em relação a esse tipo de operação. A gente vai falar mais à frente sobre os incentivos que foram realizados, e aí eu acredito que esse número de 9% possa chegar a 15%. Legal. Nessa matriz atual, né? Não há uma expectativa que o transporte de container, o cabotagem vai passar hoje o rodoviário. O rodoviário, ou até mesmo se a gente analisar só a cabotagem, né? Se ele vai chegar próximo ao de combustível, não vai. Sim. Mas eu acredito no momento até 15%, que é o que prevê os analistas do setor. Legal. Então vamos falar agora um pouquinho do incentivo, que foi a BR do Mar. O que é, né? Quais foram os benefícios gerados por ele? Bom, a BR do Mar foi uma lei que juntou várias medidas com o objetivo de incentivar a atividade da cabotagem no Brasil. Então, para a gente entender essa flexibilização, a gente tem que entrar num contexto anterior. Quando a primeira regulação da cabotagem foi realizada lá em 98, existia um sentimento de protecionismo da indústria brasileira, onde limitou as embarcações que pudessem realizar esse serviço a embarcações de bandeira nacional. Qual era o objetivo com isso? Era incentivar os estaleiros brasileiros a fabricar mais navios. Só que isso criou um limitador,
porque hoje, em termos de tecnologia para fabricação, a gente ainda tem um déficit. Então, a principal medida da BR do Mar é flexibilizar essa questão. Hoje você pode pegar operadores logísticos, operadores de navios, que podem fretar embarcações de bandeira estrangeira. Entendi. Então, aí você aumenta a frota, você aumenta a disponibilidade de rotas. Aumenta o fluxo. Então, esse é, de mercadoria, digamos assim, que é a principal medida da lei. A gente pode comentar também, em relação à lei, uma flexibilização da Marinha Mercante, né? É importante a gente colocar. Teve uma redução. Na realidade, a Marinha Mercante ela também incide para a cabotagem, né? Acho que quando a gente fala de Marinha Mercante, se remete muito à navegação de longo curso. Na cabotagem também tem, porque é utilizado a questão da Marinha Mercante. Na lei, ela prevê zerar a Marinha Mercante, aí para ter também uma amarração com o desenvolvimento do Nordeste, de saídas de Sudeste para o Nordeste. Ou seja, há ainda uma maior competitividade em termos de custos nesse sentido. Exatamente, porque aí quando você tem hoje, além do ganho direto em relação ao custo por quilômetro, né, você tem essa redução desse imposto, que faz parte da matriz de custos. Então, esse é um segundo benefício que a lei prevê, que excepcional. Tem o objetivo de aumentar essa operação no Brasil. Legal. E hoje, quais desafios você acha que esse tipo de atividade enfrenta para que se desenvolva mais no Brasil? Bom, em relação ao desafio, é importante a gente falar sempre sobre a questão do combustível. Hoje, o combustível utilizado para esse tipo de operação, ele é mais caro, ele é 30% mais caro do que o utilizado para o modo rodoviário e 37% mais caro para a navegação de longo curso. Para você ter uma ideia, quando a gente faz uma negociação de cabotagem, você tem uma taxa de bunker, que é uma taxa de combustível, que ela é variável e ela não fica presa. Né? É tão sensível a participação desse custo no frete que ela já fica apartada. Né? Então, hoje, os operadores de cabotagem, eles atualizam essa tabela sem aviso prévio. Nossa. Você negocia um frete e você tem uma taxa de bunker que ela é atualizada no sistema, no site, e você pode fechar em janeiro e ela está diferente em abril. A variação do combustível para esse tipo de transporte é muito sensível e certamente é um dos maiores desafios. Ou seja, o importador ele fica exposto ao aumento de custo sem previsibilidade. Em relação ao bunker, sim. Então, hoje, é por isso que um fato muito sensível, e a gente observa no dia a dia operacional, as pessoas têm um pouco de receio em relação a ter essa solução, até pela previsibilidade. Né? Então, a cabotagem, como falamos anteriormente, ela não entrega diretamente no cliente final. Então, você tem que fazer um planejamento para estufagem do container, desova e a entrega final no rodoviário. É um transporte multimodal, quando você quer agregar isso como uma solução de logística, como falando de container, como demos o exemplo atrás de solar. Então, acho que... Desculpa te interromper, no caso do solar, não seria legal a gente fazer desova, justamente pelo fato dos equipamentos serem muito frágeis. Não, é necessário fazer desova para que se cesse a demurge, né? Hoje... Por conta do free time. É até bom você chegar nesse ponto, Amanda, porque uma dos benefícios gerados pela BR do Mar, a partir do momento que ela permite afretamentos de navios de bandeira estrangeira, nós temos mais opções de armadores que fazem também a cabotagem. Ou seja, que eles vão provavelmente dar um free time maior. Exato, você pode negociar com ele uma cabotagem fazendo o mesmo container de longo curso. Hoje é escassa essa opção. Então, essa seria uma oportunidade, por exemplo. Vai gerar uma oportunidade, né, em termos de estudo, porque vamos ter mais opção de frota para ter esse tipo de solução. Hoje, a solução padrão no container é receber, isso para os casos de importação, né? A gente fala sempre voltado muito para a importação, também tem a questão do mercado nacional, que atua bastante com cabotagem. Falando de importação, hoje o fluxo em container é receber no container de longo curso, fazer a desova para que possa ser devolvido, e aí você tem a liberdade de escolher o player de cabotagem que você vai fazer. Só que isso envolve uma outra estufagem do container, um outro local para fazer isso. Então, lacre. Exatamente. Então, a conta da cabotagem ela nunca pode ser feita nos mesmos parâmetros do rodoviário.
Você não pode pegar um frete de cabotagem e comparar com o rodoviário. Você tem que colocar esses custos. As taxinhas. Todo o fluxo que vai ser necessário para você fazer a troca de container e efetivamente embarcar num navio de cabotagem. Mesmo assim, ainda chegamos nos 40% em relação à redução. Então, eu acho que isso é o principal desafio da cabotagem, conhecimento da operação. Hoje é muito específico. E um planejamento, assim, bem minucioso, né? Exatamente. Porque se você tem qualquer tipo de surpresa, né, se você está pensando no lugar do importador, isso é terrível. Exatamente. Né? E por isso que eu penso que esse crescimento, né, a BR do Mar, ela prevê, né, um dos seus objetivos é aumentar de 11% para 30% na matriz de transporte a cabotagem. E eu vejo que esse crescimento ele vai se dar em relação aos importadores, sim, mas ali já se tem um network, ele já se conhece. Sim. Mas principalmente ao mercado nacional, né, a levar esse tipo de informação, esse tipo de opção para também quem vende internamente, não necessariamente a carga importada. Ou seja, pensando no mercado nacional, seria um transporte sem ser em container. Não, sempre a consolidação em container, porque veja, hoje a gente sempre fala da cabotagem. Hoje você pode levar 5 mil toneladas num navio numa única viagem, sempre pensando em container como nesse tipo de transição. Exato. Então é estratégico nós falarmos em relação a container. Só que existe um nicho da cabotagem que está se desenvolvendo muito, que é do fracionado carga solta. Onde aí sim esses clientes de mercado nacional vão começar a ver soluções ali, porque muitas vezes ele tem que fazer uma transferência, mas ele não tem um volume de um container. Né? Então certamente aí é uma oportunidade de crescimento que vai alavancar essa porcentagem que a BR do Mar pretende trazer para a operação de cabotagem em relação à matriz de transporte nacional. Não, muito bom, Carlos, muito obrigada. Obrigado a você. Por ter participado do WMcast. Foi ótimo escutar um pouco mais, conhecer os desafios, as oportunidades, assim, tudo que engloba a BR do Mar, que foi um marco tão importante para o Brasil. Obrigada a você, ouvinte, por chegar até aqui. Foi um prazer dividir esse momento com você também. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato conosco em wmcast@wmtrading.com.br. E não se esqueça, WM é sempre a sua melhor solução.